Depois, hein? Bom, você que está em casa, você sabe o que é reumatismo? O reumatismo é o nome popular dado às doenças reumáticas, que são muitos tipos diferentes e afetam músculos, esqueletos, articulações. Mas principalmente, a principal característica dessas doenças são as dores fortes e a dificuldade para realizar alguns movimentos. A gente vai ver agora então na reportagem que é de Marcelo Silveira. O reumatismo é um termo popular que se refere às doenças que atingem os músculos, os ossos e as articulações. Mais de 100 enfermidades estão ligadas a este problema. Entre as doenças mais comuns ligadas ao reumatismo estão a artrite, que é uma inflamação nas juntas, a fibromialgia, uma dor generalizada nos músculos, e a osteoporose, um problema causado pela falta de cálcio nos ossos. Cerca de 15 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de doença reumática. As mulheres entre 30 e 35 anos são as mais afetadas por causa das variações hormonais. Elas desenvolvem principalmente a artrose, que é quando as juntas começam a sofrer algum desgaste. Dores muito fortes caracterizam o aparecimento destas doenças. Segundo este especialista, os problemas reumáticos são a terceira causa de afastamento prolongado do trabalho, ficando atrás apenas das doenças mentais e das doenças cardíacas. Quem tem o problema pode não conseguir trabalhar e nem praticar esportes. O sintoma básico das doenças reumáticas é dor. O médico reumatologista, ele escuta essa queixa de dor de manhã até de tarde na sua clínica. Fora da dor, que pode acometer diferentes segmentos, coluna, membros, articulações, músculos, outras causas podem ser fraqueza, fadiga, febre, alterações cutâneas e alterações de outras vísceras, como água no pulmão, pneumonia, ou alterações cerebrais, como convulsões ou dor de cabeça. Ao contrário do que muitos pensam, as doenças reumáticas não afetam só pessoas mais velhas. Marina apresentou os primeiros sintomas aos 4 anos de idade. Sem saber direito o que estava acontecendo, a mãe logo procurou o auxílio médico. Primeiramente, Marina começou com o joelho inchado e a primeira coisa que você faz é procurar um ortopedista. Procurei um ortopedista pediátrico, até amigo nosso, e a partir de alguns exames de sangue, foi constatado que Marina tinha artrite. Hoje, Marina tem uma vida quase normal. A doença não tem cura, mas o acompanhamento médico e o uso de remédios amenizam as crises e permitem uma melhor qualidade de vida. Meu dia a dia é normal. Eu vou para a escola, eu tenho academia, faço dança, faço um tanto de coisa. Mas quando vem as crises, eu fico um pouco mais quieta, porque ela me impede de fazer um tanto de coisa, sabe? Por exemplo, quando ataca meu joelho, eu tenho muitas vezes que tomar punção no joelho, infiltrar remédio no joelho. Então, eu tenho que ficar 2 dias de repouso. Então, me impede de fazer algumas coisas, sabe? É normal, mas tem que saber lidar com isso. De acordo com Marina, a artrite reumatoide que ela tem ataca durante todo o ano, mas é no inverno que as crises são mais fortes. É que o tempo frio faz com que as dores aumentem. As crises, elas vêm todo ano, a gente não tem época. Eu não posso te falar que ela vem mais no frio, mas ela vem mais rígida. Eu sinto mais dor no frio. Em muitas das doenças reumáticas, o frio pode aumentar os sintomas da doença. Por exemplo, nas artrites, é possível que o paciente, durante o frio, se queixe de mais sintomas. Mas isso não ocorre com todos os pacientes, ocorre com um grupo deles. Muito bem, hein? Aqui conosco hoje, então, a reumatologista Maria Vitória Quintero e a dona Leonor Consuelo. Tem uns 20 anos já sofre com essa coisa da doença reumática, não é isso, dona Leonor? É, há muito tempo, há muitos anos. E tinha começado um tratamento, mas a médica exigiu um exame que eu não fiz, então... Vai fazer, né? Bom. Vai fazer, né? Depois de hoje vai fazer, né? Acho que ela, a doutora Maria Vitória, arranjou uma médica nova aqui hoje, né? Isso. Vitória, me explica, o que são essas doenças reumáticas? Popularmente todo mundo diz, estou com reumatismo. Na verdade, reumatismo nem existe, é um termo genérico, né? Popular. Na realidade é isso mesmo. Reumatismo é um termo popular, a gente não usa, mas é uma maneira muito fácil de poder identificar o que está acontecendo. O que a gente inclui nesse grupo de doenças
são mais de 100 doenças diferentes, já foi colocado, e o Aquiles colocou muito bem nessa reportagem anterior, são doenças que comprometem o aparelho locomotor. Elas se manifestam principalmente com dores, e a gente ouve realmente a queixa de dor de manhã até no final do dia. E locomotor, isso vai incluir tanto o esqueleto, a musculatura? Articulações, musculatura, tendões, ligamentos, e às vezes também estruturas de sustentação de órgãos internos. Então, o comprometimento de membrana de pulmão, de membrana de coração, de alterações de parede de vaso, no caso das vasculites, as manifestações são as mais variadas. De longe, a manifestação de dor articular é mais comum. Dona Leonor, como a senhora descobriu que a senhora tinha uma doença reumática? A senhora começou a sentir dor? Comecei a sentir dor. Geralmente, na época de frio, que eu sinto mais dor. E os joelhos, eu comecei a sentir dificuldade para poder andar. E foi desenvolvendo as mãos, as juntas dos ombros também, começaram a doer também. Aí a senhora procurou um médico? Aí eu procurei a médica. Aí estive lá muitas vezes, ela receitou até remédio para eu ficar mais tranquila e tudo. E eu sou muito obediente. Mais ou menos, só está me dizendo que não fez uns exames aí, ó. Vai puxar a orelha da dona... A Vitória vai te puxar a orelha. Eu sou muito obediente, mais ou menos, você sabe. Então, o que aconteceu foi piorando. E se não tratar, o que pode acontecer? Por exemplo, no caso... regra geral, quanto mais cedo, quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais cedo começa o tratamento, melhor é o resultado. Então, a gente consegue conter a dor, a gente consegue conter a evolução da doença. Elas têm, de um modo geral, um comportamento progressivo. Não necessariamente rápido, isso pode ocorrer ao longo de muitos anos, mas a tendência é ir devagarinho, piorando, limitando uma função daqui, outra dali. E o que acontece? Por que no inverno dói mais? O inverno não piora necessariamente a maioria desses reumatismos, dessas doenças. Piora, sim, a sensação da dor. Então, o sintoma da dor, às vezes, piora. A sensação de rigidez, de junta mais emperrada, também pode agravar no momento, na época de frio. Uma coisa que nos preocupa no inverno são aqueles pacientes que são portadores de vasculite, de uma inflamação de parede de vaso, que fazem aquele arroxeamento, o fenômeno de Raynaud, às vezes com comprometimento, fazendo úlceras de dedos, dos pés e das mãos. Esses têm que estar sempre aquecidos, eles têm que se cuidar mais, porque piora nitidamente, aumenta o número de úlceras, aumenta a gravidade da doença periférica, mas no quadro articular não, é muito mais uma sensação de dor. Vamos ver, a gente tem umas imagens de alguns acometimentos, vamos ver? Vamos lá? Para a gente entender melhor. Aí pode atacar, mão de artrite reumatoide, quer dizer, o que a gente tem aí? Já uma doença de longa evolução, compromete a artrite reumatoide, ela acomete muito tipicamente as mãos e os punhos. E a artrite começa a promover um desvio dessas articulações. Entortando os dedos. Exatamente, esse desvio lateral, atrofia da musculatura, a gente vê nitidamente só os tendões ali no dorso da mão, porque atrofia a musculatura adjacente. Isso é o fenômeno de Raynaud, parece aparentemente uma esclerodermia, uma outra doença, e ela sofre muito com frio. O esclerodérmico sofre muito com frio, porque ele já tem um déficit circulatório, com frio isso piora. Próxima imagem. Uma artrite reumatoide, já mais grave ainda do que a anterior. Mas se for tratado, não chega nesse ponto, né? Hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente Última imagem, vamos lá. Vai ser... essa é a última, ok, vamos voltar aqui para o estúdio. Então, se tratar, não chega nesse ponto. Não, né? não chega. Não justifica mais hoje em dia chegar nesse ponto. Dona Leonor, então você vai fazer seu exame, né? Vou cuidar, né? Que exame é? É uma tomografia? Ela estava me dizendo que era uma eletromiografia. Mas o exame dói muito, que ela não vai fazer. Dona Leonor, vou puxar sua orelha? Você não faz nem ideia. Como dói? Mas é importante, não é? Fazer... Ela não vai fazer. Não vou repetir? Mas não vou mesmo. Essa eu não vou. Não, mas tem que fazer. A minha mãe teve que fazer aqui no rosto. Eu tive tanta pena dela. Mas tem que fazer. Só quer ficar com o dedo tortinho assim? Pode não? Não vai ficar, não. Oh, meu Deus. Hoje nós vamos conversar com ela depois que terminar o programa. Pode falar, puxada de orelha, né? Não? Vitória, vamos deixar um telefone? Quer deixar um contato, um e-mail? O pessoal que tiver interesse, pode entrar em contato com a depois gente. Entra em contato com vocês. Muitíssimo obrigada, viu? E muita saúde para a senhora está muito bonita. Muito obrigada. Bonita não, é difícil. Ontem morreu a viúva Carla e eu ganhei a idade dela. Você já imaginou? Mas a senhora está muito melhor, né? Aí, vamos combinar, né? Eu tenho que morrer primeiro que é Tuninho. Deixa eu ver depois dele. Fica aqui.